E agora chegou a hora do Papo com Café. Vamos falar sobre o fim do vazio sanitário para a soja. O produtor só está mesmo esperando uma boa chuva para dar início ao plantio. Vamos falar também das sementes misteriosas que chegaram ao Brasil, aos Estados Unidos e também no Canadá. Pois é, esses e outros assuntos a gente conversa agora no nosso Papo com Café com uma pitadinha de soja com o presidente da AproSoja, o Antônio Galvão. Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Luciana, bom dia a todos que nos assistem. Bom, enfim, o vazio sanitário terminou praticamente para todo o país, não apenas no Rio Grande do Sul, porque já não tem mais o vazio lá. É uma medida fitossanitária muito importante para manter aí a sanidade desse grão tão importante, que bate recordes aí de produção. Mas a estiagem está nesse momento ainda atrapalhando o plantio? A gente vai ter algum desdobramento em relação a isso, Galvão? Com certeza, ainda não temos chuva suficiente, foi poucas as pancadas que nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso, assim como nos estados vizinhos, que a gente acompanha também, e estamos no aguardo delas. Já tivemos anos melhores, onde nesse período, já hoje finalmente no final de setembro, dia 30 de setembro, onde já tínhamos lavouras plantadas em anos anteriores. Infelizmente, esse ano ainda, para Mato Grosso, muito poucas regiões que o pessoal arriscou. E também o que temos plantado hoje são nas áreas de pivô, Nayara? Então, isso você tem a umidade artificial, aonde você consegue fazer esse plantio. E também quem planta o algodão, eles arriscam muito na iminência de que venha essa chuva. Caso venha a ter problema com o plantio, eles dessecam ela e fazem o plantio normal do algodão em dezembro. Pois é, presidente, eu queria tocar justamente nesse ponto, Como que o produtor, porque o agricultor, eu costumo falar que ele merece medalhas, porque não é fácil ser agricultor no Brasil. A gente sabe de todos os entraves, principalmente quando seu produto chega em outros países como a soja, como a China. Agora, como que o produtor, o agricultor, ele pode trabalhar com o uso da tecnologia em tempos como esse? A gente tem um ano com a estiagem muito grande, um ano atípico, só que a tendência é que isso piore nos próximos anos. Como que o produtor deve trabalhar? Na verdade, não temos nada que diga que possa vir a piorar outros anos. Esse ano realmente é um ano atípico, não é que nem choveu menos em termos de índice pluviométrico. Foram chuvas menores, com menor intensidade, é o que a gente viu, aí acabou que o Pantanal não teve a cheia dele normal, que veio acontecer esses incêndios aí, que produtor nenhum gosta. Na verdade, tudo que acontece no termo de incêndio, de fogo, ele gera prejuízo para 99,9% do produtor. Raramente alguém utiliza o fogo. Normalmente são, às vezes, pequenas propriedades que vão fazer uma limpeza e acaba isso se propagando num pequeno descuido, principalmente num período de evento muito grande, que é esse mês de agosto e mês de setembro, que a gente tem a dificuldade de se passar. Agora, nós temos que ficar no aguardo da chuva. O produtor que só planta soja e tem na segunda cultura o milho, ele não pode correr o risco. O custo é muito alto, então ele acaba guardando realmente que tenha umidade natural para ele poder garantir esse plantio. Ele não pode correr risco de forma nenhuma e é o que está acontecendo. Está paralisado o plantio em Mato Grosso, na realidade nem iniciou, muito poucas regiões que a gente sabe que teve uma chuva razoável, 50, 60 milímetros na semana passada, arriscaram plantar um pouco, mas já estão falando com a gente, quem você ouve o comentário, já estão preocupados em fazer replantio. Então o custo do produtor aumenta muito. Ele tem cautela sim e vai aguardar essa umidade. E o pior de tudo é que a meteorologia fala que vai passar do dia 10 para começar essa chuva, então isso preocupa bastante. Agora, em relação a todo esse cenário que você desenhou, que chega a preocupar, claro, o sojicultor, até porque tem contratos que precisam ser cumpridos e o que se espera do Brasil é um novo recorde, A gente vai conseguir novamente com que esse grão alavanque aí as fronteiras mundiais? Bom, com certeza, hoje a soja está comercializada, nem começou a ser plantada acima de índice de 60%, assim como o próprio milho que vai ser plantado na sequência. Então, o que mais deixa preocupado, na verdade, é a segunda safra. E quando você compromete o início de plantio da primeira safra, automaticamente você está comprometendo a segunda, porque ela é feita em cima da mesma propriedade. Então, isso realmente deixa a gente bastante preocupado nesse assunto quanto a isso. E com certeza, Luciana, é sempre uma preocupação, porque a gente trabalha, temos aí o céu como teto nosso. Vocês veem às vezes... É incerteza, presidente? A gente vê, vocês veem às vezes a gente reclamando ou está chovendo demais ou falta umidade. Então tudo que é excesso, ele acaba atrapalhando. Então a gente tem essa preocupação sim,
A segunda safra ainda não está comprometida para a questão de milho. Estamos ainda bastante cedo, podemos dizer, porque normalmente o plantio de soja, ele se dá na sua intensidade do dia 4, 5, 6 de outubro para frente. Então, toda a soja plantada até o dia 20, 25 de outubro, ainda dá para se contar com uma ótima safra de milho. Consegue-se plantar esse milho num período normal, bom, até 15 ou 20 de fevereiro, devido aos ciclos que nós temos hoje de soja altamente produtiva e com um período bem mais curto para você poder colher. Grande área plantada hoje de soja, ela gira em torno de 100 a 115 dias essa cultura entre o plantio e a colheita dela. Então estamos ainda num período bom, não é de se desesperar, só que a meteorologia não nos dá oportunidade de menos, tomara que ela esteja errada, que muitas vezes ela errou. Esse plantio começa aí a partir do dia 10. Aí você já começa a ter preocupação maior com a segunda safra, na realidade, e não com a safra de soja. Agora, presidente, vamos falar de um outro assunto que repercutiu muito essa semana aqui no país e em outros locais também, que foram as sementes misteriosas, né? O Ministério da Agricultura chegou a recomendar que os brasileiros aqui no nosso âmbito não abrissem esses sacos, não manuseassem essas sementes. A ProSoja já tem algum levantamento? Você já tem alguma resposta? O que são essas sementes? Nós não temos o conhecimento além do que a mídia tem propagado e falado. Isso é uma grande preocupação realmente. Acredito eu que isso é uma questão diplomática muito séria, que se realmente isso aí está vindo da China, qual é o interesse e qual é a intenção disso? Porque eles, principalmente, se é para atrapalhar a gente aqui, até pela produção, eles são nossos grandes consumidores. Quer dizer que se isso vier trazer qualquer problema futuro, eles são nossos grandes clientes. Estão colocando em risco a nossa produção por alguma razão? É isso que a gente preocupa. Ou é algum tipo de erva que eles estão soltando aqui, o inso que a gente chama popularmente, e eles têm o princípio ativo único para poder combater ela, para nos vender mais defensivos. Então eu acredito que o Brasil, sim, através do Ministério das Relações Exteriores, tem que apurar isso. Isso está a nível de mundo, como vocês colocaram, está no Brasil, esteve no Canadá, que a gente viu relatos, nos Estados Unidos. A Europa a gente ainda não ouviu acontecer isso, menos a mídia não tem divulgado, mas ele é extremamente preocupante, porque segundo o que fala, inclusive um vídeo que circulou, que uma mulher no Nordeste, ela tirou aquela semente e plantou, e aquela erva que aparece naquele vídeo é bem semelhante com ervas que a gente tem aqui já de difícil controle hoje no país. Então isso realmente o Brasil deve tomar alguma providência, como os Estados Unidos, o próprio Canadá, onde essas sementes foram largadas soltas, né? E é importante a gente estar ressaltando aqui que não são produtores que estão recebendo essas sementes. Qualquer pessoa que fez uma compra, está chegando isso, né? A gente usa muito e-commerce, compra de sites. Qual a orientação? Porque todo o sistema FAMATO, a ProSoja, até passou, né? Se receber essa semente, não plante, não jogue no lixo, abra, simplesmente, né? Tem algum encaminhamento? Pode se encaminhar o INDEA? Qual é o procedimento aqui em Cuiabá, por exemplo, se alguém receber essa semente ou estiver lá distante no interior? Na realidade, o que a gente viu em relatos de vídeos aí circulando, de pessoas falando que inclusive não tiveram compra nenhuma na China e receberam em casa, aleatoriamente. Então isso é o que mais preocupa, qual é a função, qual é a finalidade disso. Agora, se isso acontecer para o cidadão aqui, esses pacotes encaminham ao INDEA. O INDEA é o responsável hoje para a questão fitossanitária. Não abram realmente, não plantem, a gente não sabe o que tem ali dentro. Isso é extremamente preocupante. Pode ser uma praga tão grande, um índice tão grande, que amanhã nós não temos como fazer controle e perder até a própria produção nossa agrícola. Agora, presidente, para a gente encerrar esse bate-papo nessa manhã de domingo, queria só falar rapidamente de uma campanha da ProSoja que chama a atenção para a necessidade de uma reforma administrativa antes de uma reforma tributária. A campanha, alguns sindicatos se manifestaram, né, dizendo que seria uma campanha contra o funcionalismo público. É isso mesmo, presidente? Ou foi mal interpretado? Só para a gente esclarecer esse ponto. De forma nenhuma a gente tem um alvo direto que seja A, B ou C e não seria o funcionário público do modo geral. Hoje sabemos que a nível de mundo, a grande maioria dos países estão gastando acima da arrecadação. Isso você pode levar a exemplo para o próprio lar. Você não tem como, se o teu salário é R$1.000 ou R$5.000, você gastar 1.200 ou 1.300. E é o que está acontecendo com os municípios, está acontecendo com o Estado, está acontecendo com o país. E está acontecendo praticamente em todos os países do mundo, pelo que acompanha.
está se gastando mais do que se arrecada. A solução não é você querer aumentar a arrecadação de qualquer forma, porque quem que vai pagar essa conta de arrecadação? Quando me tributarem eu lá na minha atividade hoje, no setor primário, isso vai ter que ser repassado para frente. O grande pagador de impostos é o consumidor final. Tudo que vier no meio dele, seja no procedimento ou no processo de você industrializar, seja lá no comércio, onde você aplicar qualquer tipo de tributo, quem vai pagar somos nós lá no final. Todos, se algum cidadão achar que está isento, ele não está isento. Ele vai parar no consumidor. Porque qualquer atividade não se sustenta se ela não ter sobrar alguma coisa que seria uma margem de lucro. De forma nenhuma ela é dirigida única e exclusivamente ao funcionário público, mas simplesmente foram os comparativos colocados aí do que se gasta no funcionalismo, do que se gasta com a saúde, do que se gasta com a educação. E quando você vê o comparativo com outros países, é muito menor. Então tem que ter um ajuste com certeza absoluta. E todo funcionário público, que eu tenho certeza que fizer a função dele corretamente, ele não tem por que se preocupar com a reforma administrativa ou de missão. Eu acredito que estão preocupados realmente aqueles que não estão exercendo realmente a função a qual ele está recebendo e com certeza serão os primeiros demitidos no momento de uma reforma administrativa, quando você quebrar essa estabilidade do emprego do funcionalismo público. Porque ninguém pode ter privilégio. Ninguém pode ter a garantia de um salário sem você dar na contrapartida do teu trabalho. Agora, quando eu falo em privilégio, é na questão de funcionamento do trabalho em si. Agora, sabemos que a maior parte dos setores do funcionalismo público não tem privilégio no caso pessoais. Porque eu falo do privilégio que eles têm, todos eles, a estabilidade de emprego. Agora, sabemos que os altos salários, dentro de outras repartições, é que realmente leva os privilégios que toda a sociedade está cansada de saber e divulgado, que tem que ser feitos os cortes também. Então, essa reforma administrativa tem que vir antes, põe a ordem na casa, para depois você saber quanto você precisa para manter essa casa, Nayara. Certo, presidente, a gente agradece muito a sua vinda aqui no Agro Pantanal, neste domingão. Obrigada. A gente agradece a oportunidade, Nayara, Luciana, com certeza absoluta. A gente sempre está disposto a vir a dar esclarecimento, sim, à sociedade do que a gente faz e a nossa atividade, que vocês colocaram inicialmente, é a principal cultura nossa hoje a nível de Brasil, especialmente em Mato Grosso, o maior produtor é a soja, com certeza. Com certeza, a gente vai ficar aqui torcendo para uma boa chuva, viu? Ou várias boas chuvas. E a expectativa da boa safra que você pediu, a gente todo ano a tem, e com certeza ela vai acontecer de novo, porque aumentou bastante também a área de plantio em Mato Grosso e a nível de Brasil. Tá certo, você tem um novo recorde, Mato Grosso alavanca, e a gente vai continuar torcendo por isso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E agora a gente tem um momento mais